Mateus, capítulo de número 26, a partir do verso 36 até o 46. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, que é o lagar do óleo. A palavra Getsêmani quer dizer lagar do óleo, né? Ou a bacia, ou o lugar onde se pisa as azeitonas para que delas saia um óleo. É o lugar do óleo. E disse aos seus discípulos ali: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem por uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras, e voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Deixa essa página marcada aí, por favor, e vai para Lucas capítulo 22. Dois evangelhos para frente. Lucas capítulo 22. Deixa marcada essa página. Coloca alguma coisa para marcar, ou marca com o dedinho aí, porque nós vamos falar em cima desse texto. Mas eu queria que você lesse Lucas comigo, porque ele é esclarecedor. Lucas vai esclarecer o texto de Mateus em alguns aspectos, óbvio. É o mesmo texto, capítulo de número 22, eu vou ler do 39 ao 46. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, que é o Getsêmani, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e se ajoelhou e orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então aqui a gente vê que no verso 43 de Mateus 26 está dizendo que Jesus voltou e achou eles dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, mas é porque havia tristeza no coração. Eles estavam profundamente tristes. E se vocês forem olhando atrás, você vai ver que Jesus vinha anunciando a sua morte. Então eles que achavam que Jesus ia restaurar o reino a Israel, estavam ouvindo nos últimos dias, anterior a este texto, que Jesus ia ser dependurado no madeiro. Lá na ceia, Jesus falou que ia dar o corpo dele em favor deles, ia dar o sangue dele como uma aliança em favor deles. E depois você vai ver que Jesus fala que vai ser traído por um deles. Isso gerou uma confusão enorme no meio deles, e um monte de questionamento: quem vai ser o traidor? Quem vai ser? Senhor, sou eu? É aquele? É o outro? E começou uma desconfiança, até que perguntaram para João: João, não dá para você perguntar para o mestre, ser mais íntimo dele, pergunta para ele quem é, e comer. E depois Jesus, isso indicava também aquele que
que metia a mão no prato, isto é, aquele que pegava também da comida que era para ser dos discípulos, era aquele que roubava aquilo que era de Deus, era aquele que tirava da porção que deveria ser para os filhos de Deus, e era Judas. Então eles estavam com tudo isso na cabeça. Judas já havia sido possuído por um demônio, ele saiu do meio deles para cometer a traição, para vender Jesus por 30 moedas de prata. E agora a expectativa era de que Judas estava voltando com aqueles que iriam prender Jesus. E no final de todo esse quadro, Jesus diz: levantai-vos, porque o traidor está próximo. E não deu muitos segundos, Judas já estava chegando com alguns soldados de Herodes, com alguns herodianos e alguns dos principais dos sacerdotes, para traí-lo com a mais sórdida traição. Beijou Jesus afetuosamente. Traição do amigo, a traição do chegado, a traição daquele que foi acompanhado de perto, daquele que foi perdoado, aquele que roubava e Jesus nunca disse nada, né? Esse é que vai trair Jesus. Isso tudo está no coração deles. Havia uma profunda tristeza, depois de tanta vitória, depois de tantas bênçãos, depois de tanta gente convertida, depois de tantos milagres, depois de ressurreições, depois de curas milagrosas, depois de andar sobre águas, depois de ver tempestade ser acalmada, um quadro pesaroso sobre a alma deles. Sabe, amados, quando a gente trabalha com o Senhor, quando a gente serve a Jesus, a gente é acompanhado de uma amiga chamada tristeza e de uma outra chamada cansados. Havia tristeza, porque havia um ambiente de vitória a ser alcançada, mas havia também um ambiente de muita luta travada. Eram 3 anos de luta. Agora estava próximo ao desfecho. Tudo estava para acontecer. O que tinha que acontecer? A crucificação, 3 dias depois a ressurreição, e então, depois de 40 dias, a ascensão, e mais 10 dias o derramar do Espírito. Então, se você fizer as contas, prazo de 53 dias aproximadamente, o mundo receberia uma nova criação, um novo povo, uma nova história iria começar, um novo momento, onde pessoas seriam resgatadas das trevas pelo poder do Espírito Santo. Estava tudo armado, mas antes de tudo isso, uma grande opressão, uma grande luta, uma grande intriga no meio do povo de Deus, grande intriga no meio dos discípulos, discípulo que não acredita, discípulo que trai, discípulo que nega, discípulo que não dá conta de si mesmo, discípulo que volta a fazer o que fazia, discípulo que abandona. Isso tudo está pairando sobre a mente de Jesus, está pairando sobre a mente de Jesus os pecados do seu povo, está pairando sobre a mente dos discípulos o medo de estar longe do seu Messias. Aquele quadro era horroroso, uma opressão maligna grande. Satanás estava dando o start de todo o processo que ele achava que ia calar a boca de Jesus, que ia parar a igreja. Havia uma arquitetação, ninguém via nada, mas sentia. Estava todo mundo pesado, todo mundo cansado, todo mundo triste. E Jesus estava com uma tristeza tão grande, que ele falava que ele podia morrer de tanta tristeza. Ele falava: eu estou angustiado até a morte. É muita tristeza. Quando ele vai orar, ele soa gotas de sangue, os vasos arrebentam, a pressão sanguínea é muito alta, estoura vasos na sua pele e vai saindo sangue, e essas gotas pingam pelo chão. Jesus está estressado, Jesus está apavorado. Diz um outro texto que Jesus estava com pavor. E aí você diz: mas ele não era Deus, ele era totalmente homem neste momento. A divindade não podia ajudar a humanidade. Jesus tinha que morrer como homem, e ele estava com medo de uma coisa, amados. Jesus tinha medo, não era de morrer, Jesus tinha medo
de morrer, porque para morrer precisa ter pecado, e ele não conhecia o pecado. E ele ia conhecer o pecado pela primeira vez, e ele não sabia o que era isso. Você já imaginou uma coisa que Deus não sabe como que é? Deus não sabe como é uma coisa tão próxima de nós, o pecado. E isso assustou Jesus. Jesus não estava com medo das chibatadas. Jesus sabia que depois de apanhar um pouco, depois de ser judiado um pouco, depois de ser humilhado um pouco, depois de ser crucificado por algum tempo, ele iria morrer, aquilo acabaria ali, mas ele teria que descer ao inferno. Ele teria que descer ao lugar onde estavam os espíritos em prisão. Então tudo isso estava na mente de Jesus, e isto o apavorava. Então ele disse: a minha alma está triste até a morte. O que Jesus fez? Jesus aqui, olhando para os discípulos, você vê que ele fala: vocês não conseguem vigiar comigo, vocês não conseguem orar comigo. E eles não conseguiam, eles estavam lá abatidos, no cantinho, tristes. Era ficar quietinho e já começava o sono, o pesar, aquele ambiente espiritual escuro, opresso. Que coisa terrível. E quando estamos neste ponto, nós precisamos aprender com Jesus. Os discípulos não entenderam ali, depois eles vieram a entender. E nós precisamos aprender com Jesus como vencer o cansaço e como vencer a tristeza que o ministério traz. O ministério traz cansaço e tristeza. Quando você realmente quer viver para Jesus, você passa por tristeza. E se você vive para Jesus, você entra em cansaço, e alguns em estafa, e alguns se perdem com isso. E Jesus então não só fala o que tem que ser feito, mas ele age da maneira que temos que agir. Então eu gostaria que você prestasse atenção em algumas atitudes de Jesus importantíssimas para vencermos a tristeza, vencermos o cansaço que assalta o crente quando o crente realmente está disposto a viver para Deus. Não é o crente que não está disposto a viver para Deus. O crente que está vivendo tristeza, tribulação, longe de Deus, esse crente precisa se converter, né? Precisa se voltar para Jesus. Mas aí você fala: eu vou trabalhar para Deus, essa é a solução. Aí você começa a trabalhar para Deus, e aí um monte de coisa acontece, lutas dentro de casa, lutas no trabalho. Aí você fala: os irmãos. Aí você olha para dentro da igreja, tem um monte de gente com luta, aí começa a ter luta entre os irmãos também. Parece que os irmãos tinham que puxar a espada para Satanás, esquece de Satanás, viram um para o outro, começa a lutar um contra o outro, começa a falar um do outro, começa a mexer um com o outro. O que está acontecendo? Está acontecendo que tem uma grande bênção à frente, tem uma enorme bênção à frente, tem uma vitória grande à frente, mas Satanás também está arquitetando um jeito de parar a igreja. Como que Jesus venceu? Então eu queria que você me acompanhasse nessas atitudes que Jesus tomou. Primeira atitude que ele tomou: ele pegou discípulos e levou com ele para estarem com ele. Para estarem com ele. Preste atenção nessa palavra, olha, verso de número 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E então Jesus confessou a eles: minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Você precisa de intercessores. Você precisa de gente que ore com você. Você precisa de discípulos que abracem a tua causa. Você precisa de gente que vigie e ore com você. É interessante que Satanás, ele vai colocar pessoas, e isso, irmãos, não está no texto, mas é a experiência de 22 anos de pastoreio. Ele vai colocar pessoas para incentivarem a tua tristeza e incentivarem o teu cansaço. Como? Ele vai colocar gente para dizer para você que você tem razão em estar cansado, você tem razão em estar triste, e vai te mostrar
motivos para você estar triste e cansado, e vai dizer para você, você tem toda a razão de ficar triste, cansado e de se rebelar contra essa situação. O que Jesus ia fazer com aquilo que o Pai queria que ele fizesse? Ele ia se rebelar contra o Pai? O que os discípulos iam fazer? Se rebelar contra Jesus? Certamente era isto que Satanás queria. Então Jesus, vendo a situação, ele chamou os 12 e falou para os 12, sentem aqui. Pegou 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, e falou, venham comigo. Foi um pouquinho mais adiante, talvez alguns passos, talvez uns 30 metros, e falou para eles, olha, quero confessar uma coisa, eu estou passando por uma luta, eu estou triste até a morte, a minha alma está angustiada e eu preciso de alguém que ore comigo e vigie comigo. Irmãos, eu não estou falando do Paulo Berbel, eu não estou falando de um pastor, eu não estou falando de um presbítero, de um líder de corda, de um diácono, de uma diaconisa, eu estou falando do Senhor dos senhores. Ele, o dono de terra e céu, diante da tristeza, diante do cansaço, diante da provação, ele precisa de intercessor, ele precisa de gente para compartilhar com ele. Imagina eu e você, a gente às vezes é muito raçudo, né? Peitudo, ranzinza, fala, vai ser do meu jeito, você vai cair, meu querido, você é fraco, você é pó. Se Jesus precisava dos seus discípulos, quanto mais você. E aí, muitas vezes, a gente ainda tem os filhos das trevas, o joio que Satanás coloca dentro da igreja para dizer assim, não, você tem toda a razão em ficar chateado com aquilo lá, você tem razão em ficar chateado com aquele irmão, você tem razão, não tem presença de Deus nessa igreja, essa igreja não tem o fogo do Espírito, essa igreja não tem fogo do Espírito no teu coração, é você quem está precisando. Você acha que Jesus estava ali pedindo oração, pedindo para pessoas vigiarem com ele porque ele não tinha o fogo do Espírito, porque nele não fluía o Espírito Santo? Você acha que ele estava se sentindo fraco e angustiado porque ele não tinha Deus? Ele era Deus. Abra os seus ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Amém, igreja? Então Jesus está dando exemplo. O que ele faz? Ele chama discípulos. Ele não chama incentivadores de pecado, ele não chama incentivadores de briga, porque se tem uma coisa, irmãos, que Deus abomina, é gente que faz intriga entre os irmãos. É uma coisa que Deus, a Bíblia diz que Deus odeia, é gente que faz intriga entre os irmãos, porque nesta hora, é Judas quem sai para dizer não vale a pena. Deus odeia Judas, porque Judas é filho de Belial, ele é filho da encrenca, ele é filho daquele que torce contra a igreja. Então, primeira atitude, cerque-se de discípulos para vigiarem e orarem com você. Você está cercado de quem? Quem são as pessoas que estão ao teu redor? São pessoas que oram com você e vigiam com você? Você está sozinho? Está cercado de gente intriguenta, gente que bota lenha na fogueira? Ou você está cercado de discípulos de Jesus para orarem e para vigiarem pela sua vida? Muitas vezes o cansaço não sai por causa disso. Tem gente lá para meter fogo, né? Meter lenha na fogueira. Tem outros para desanimarem. Mas você precisa de gente que ama Jesus. Como que eu sei? Porque é o seguinte, irmãos, hoje está difícil saber quem ama Jesus, falar a verdade para vocês. Porque tem um monte de gente que diz que é crente. Está cheio de gente que diz que é crente. Como que eu vou saber, pastor? Gente que ama Jesus não está causando intriga entre irmãos. Gente que ama Jesus não está causando confusão. Gente que ama Jesus pacifica, não arruma briga. Gente que ama Jesus, ela traz palavras boas, não palavras de discórdia. Gente que ama Jesus
não está arrumando confusão, está arrumando consolação, está arrumando misericórdia. Amém? Então como que eu sei? É pelos frutos. É por aquilo que sai da boca. É pelos atos. Como que você pode confiar em alguém que não ora, que não lê a palavra, que não tem vida com Deus, que vive falando mal dos outros, que vive causando intrigas? Você olha para a vida da pessoa, não tem prosperidade nenhuma, não prospera em nada do que faz, está sempre com inimigos, está sempre falando mal, está sempre arrumando encrenca, tem sempre alguém para estar dizendo, eu não concordo, eu discordo. O servo de Deus não está preocupado com isso, ele está preocupado em pregar a palavra. Jesus podia estar dizendo, sabe de uma coisa, ele podia ter reunido aqui, verso de número 38, ao dizer, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, Judas, aquele safado, sem vergonha, eu vou tirar ele do meu Facebook, vou deletar ele do meu Twitter, que caba safado, ele me traiu, e tem mais, Pedro, você é outro safado que vai me trair também. Não, vocês dois não, vocês são bacanas, João e Tiago, vocês vão continuar firmes. Mas, Pedro, dá licença, daqui a pouquinho você vai estar dormindo. Você não vai nem vigiar direito. Você vê que ele reclamou com Pedro, né? Jesus não podia ter feito isso, ficar reclamando das pessoas. Jesus tinha algo maior. Irmãos, pensem nisso. Jesus tinha algo maior. Amém? Jesus não estava preocupado com o mal que um homem podia fazer, porque o homem é limitado. Jesus estava preocupado com algo maior. Jesus estava preocupado com o pecado, porque o pecado mata. Você pode dizer isso para o teu irmão? O pecado mata. Não dá para sentir um pouquinho de vergonha de todas as vezes que você for ranzinza? De todas as vezes, eu sinto, irmão, eu estou falando aqui com vocês, eu fico, meu Deus, eu já reclamei tantas pessoas. Para me defender, quanto eu falei, quanto eu abri minha boca, que vergonha. Não dá para sentir vergonha? Não é? Jesus se cercou de discípulos. Segunda coisa que Jesus fez, segunda atitude de Jesus, Jesus tirou para fora do seu coração aquilo que estava lhe causando problemas. Jesus contou, Jesus confidenciou, Jesus participou a outras pessoas daquilo que estava doendo. Amém? Mas ele participou, gente que podia ouvir. Você vê que tinha 12. Um foi trair, estava chegando já com os camaradas para matar Jesus. 11, de 11 ele tirou 3. Então tinha 8 sentados lá sem fazer nada. Ele contou só para 3, mas ele contou a sua intimidade. Ele disse, veja bem, ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Foi quase que um pedido de por favor, fica aqui comigo e vigie. Fiquem olhando, fiquem atentos e orem por mim. Que humildade. Ele não precisava de nada disso, irmãos. A verdade é que se Jesus quisesse, ele tinha feito assim, acabou, eu não vou carregar pecado de ninguém, chega, vocês que cometeram os pecados, vocês que se danem, vai tudo para o inferno, né? Cantasse a música do Roberto Carlos para eles, né? Vocês vão tudo para o inferno, eu não vou ficar carregando o pecado que eu não cometi. Não, Jesus é tão humilde que ele quase que pede por favor, fiquem aqui comigo, vigiem aqui comigo, fiquem atentos e orem comigo. Então ele diz, Lucas, que foi quase um tiro de pedra, né? Se tacar uma pedra, uns 40 metros, Jesus caminhou um pouquinho, meia quadra, parou, botou o joelho no chão e começou a clamar. E eu imagino os discípulos olhando aquilo, eles devem ter ajoelhado, botado a cara no chão, daí a pouquinho caiu de lado, começaram a dormir. Jesus estava triste, chorando, apavorado, clamando ao Pai.
Pai, esse cálice vai ser muito duro beber. Não tem jeito? Então que se faça a tua vontade e não a minha. Primeiro, cerque-se de pessoas que possam vigiar e orar com você. Segundo, abra o coração com essas pessoas e peça oração. Você precisa de intercessores. Terceiro, submeta-te à vontade do Pai. O que é que você tem que passar? Vai fugir para onde? Jesus ia correr para onde? Imagina Jesus, um Deus velho, como quer alguns cineastas de Hollywood, velho, casado, barbudo, careca, sentado num banquinho na porta de uma casa de barro, pensando: eu não vou conseguir morrer, eu não carreguei pecado de ninguém, eu não consigo pecar, eu sou santo, estou envelhecendo, minha alma continua triste, eu não fiz a minha obra. E ele olha para trás e vê aqueles discípulos, talvez alguns já mortos, porque pecaram. Ele não salvou ninguém, ele não fez a obra, e ele não consegue se desvencilhar, e fica que nem alguns crentes que parece que engoliram caroço. Fica como alguns crentes que a vida não vai, a vida fica aquele nhengue-nhengue, aquela sanfona que e vive reclamando e murmurando porque você não fez o que devia fazer, meu querido. Faça a vontade do Pai, não a tua. A vontade de Jesus era fugir dali. A vontade de Jesus não era enfrentar aquilo. A vontade de Jesus não era carregar as tuas imundícias, as minhas imundícias. A vontade de Jesus era continuar com a sua santidade intacta. Mas ele disse: Pai, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Eu vou para a cruz. Eu vou para a cruz. Você quer vitória sobre esse cansaço? Pare de lutar contra Deus e submeta-te à vontade do Pai. Cerque-se de pessoas confiáveis, de Deus, discípulos verdadeiros. Abra o teu coração e peça que eles intercedam por você. Submeta-te à vontade do Pai. E a quarta e última, segredo que Jesus conta para os discípulos. Ó, vocês estão dormindo, né? Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Acordem. Fiquem vigilantes. Sabe o que Jesus estava falando para eles? Fiquem espertos. Quanto crente dorminhoco. Quanto crente dormindo na nota, dormindo no compasso, né? Dormindo na passada, no boom, ele dorme. Ele perde o compasso da vida. Ele perde a bênção da hora dele, ele perde a vida dele. Por quê? Porque ele dorme no ponto. Sabe por que a gente dorme no ponto? Ele diz: porque a carne é fraca. O espírito teu está pronto, mas a tua carne é fraca. E sabe por que alguns crentes dormem no ponto? Porque eles não vivem no espírito, na dimensão espiritual. Eles vivem na dimensão carnal. Eu vou fazer aquilo que eu quero, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer a minha vontade. Porque o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 2 que a vida da carne é fazer a vontade da carne e dos pensamentos. E isto é o estilo de vida do mundo. E Jesus disse para eles: vigiem e orem, porque o espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. E vocês podem ser tentados a cair. Sabe o que é isso? É se afastar de Deus, é se afastar do reino, é se afastar das pessoas que realmente te amam. Porque é interessante, quem aqui tem filhos, levanta a mão. Quem tem filhos sabe o que eu vou falar agora. Agora eu vou falar uma coisa que muito crente não entende, mas quem tem filhos sabe do que eu vou dizer. Levanta a mão bem alto. Eu quero ver quantos têm filhos aqui. Pode abaixar a mão. Muitos de vocês, eu creio que todos vocês, quando nasceram seus filhos, vocês disseram: Deus me deu uma bênção. Amém? Levantem a mão.
se eu falei a verdade. Mas muitos de vocês no meio do caminho pensaram: meu Deus, se eu pudesse e se eu soubesse que ia ser assim, eu não teria tido filhos. Levanta a mão se eu falei a verdade. Pode levantar, você está mentindo. Você está mentindo. Você está mentindo, levanta a mão. Você está mentindo. Muitos de vocês se decepcionaram com seus filhos. E em muitos momentos vocês disseram: se eu soubesse que seria assim, filhos desobedientes, filhos rancorosos, filhos contra pais, eu não teria tido filho. Levanta a mão se eu estou falando a verdade. Agora está melhorando, mas ainda tem mentiroso aí no meio. A verdade é que tem, você está falando com o coração, mas fala com a mente de verdade. Quando o filho decepciona a gente, quando o filho não é do jeito que a gente queria, a gente fala: Jesus, se eu soubesse que eu ia sofrer tanto com aquele que eu achei que ia ser uma bênção na minha vida, eu não teria tido filhos. Alguns não querem admitir porque os filhos estão por perto. Mas eu já pensei isso. Meus filhos estão aí, estão me ouvindo. E eles já entristeceram o meu coração, a ponto de eu dizer, eu disse para minha mulher: eu nunca pensei que eu fosse pensar uma coisa dessa, que melhor teria sido não ter filhos. Mas se Deus me deu, eu vou levar a minha bênção, eu vou levar aquilo que eu tinha que fazer, o meu ofício, até o final, e vou fazê-lo com alegria. Não vou levar cruz, não. A cruz é outra, a cruz é minha carne mesmo, porque eu sou decepcionante também. Eu perguntei isso para você pelo seguinte: porque muitas vezes aqueles que mais amamos são aqueles que mais nos chateiam. Muitas vezes aqueles que mais nós trabalhamos por eles são aqueles que nos decepcionam, porque nós temos expectativas sobre eles. Eu não tenho expectativa sobre o meu vizinho, sobre o filho do meu vizinho que ficou viciado. Eu não tenho expectativa sobre a filha da minha vizinha que se tornou prostituta. Mas eu tenho expectativa sobre os meus filhos. Eu os ensinei no caminho da retidão com uma expectativa. E a minha frustração se deve a isso. Eles não corresponderam inteiramente àquilo que eu esperava. E isto, meus amados, se traduz na vida em outras situações. São as pessoas mais próximas, são aquelas que mais amamos, que nos frustram, porque são elas que nós temos, são por elas que nós temos expectativa. E aí sempre aparece um filho das trevas para passar a mão na nossa cabeça, colocar a mão no nosso ombro sem nos conhecer direito e dizer: eu te amo. Sempre aparece um traidor para nos beijar afetuosamente, para parecer que ele nos ama e não aquele com quem andamos e nos decepcionou. Porque nós deveríamos entender que decepção faz parte da vida e que as pessoas não são, em regra, elas não são aquilo que pensamos que elas são aquilo que são. Os nossos filhos não serão aquilo que projetamos que eles serão aquilo que eles decidirem que serão. Eles têm o direito de escolherem os seus caminhos, mesmo que eles errem. O pai, a mãe fica decepcionado, mas o filho tem direito, a filha tem direito. E entre os crentes isso é assim. Às vezes você está andando com aquele que te ama do teu lado, e você olha para a pessoa e diz: você me decepcionou. Mas ele te ama, meu querido. Você esperava que não decepcionasse? Eu me lembro de uma pessoa que veio, sentou no meu gabinete um dia, era aqui embaixo ainda, e eu perguntei para essa pessoa: o que eu lhe devo para você estar tão triste comigo? O que foi que eu te fiz? Onde eu errei? Eu te lesei? Eu recompenso você. Eu devo dinheiro para você? Eu pago. Eu dou em dobro. Fala para mim o que foi que eu fiz de errado, porque eu quero te restituir, pedir perdão. Mas diz para mim porque eu não sei onde eu errei. E a pessoa olhou para mim com todo o rancor do mundo, e ela disse para mim a frase mais emblemática que eu já ouvi: o problema não é você, o problema é que
eu tinha que ter entendido que você não é Jesus. Eu dei risada, só pude rir. Talvez ela ficou com raiva de mim a partir daí. Falei, então você chegou à conclusão que eu não sou Jesus? Oh Deus, que bom. Mas ela falou uma coisa que nós às vezes não nos damos conta, de que nós esperamos algo do outro que só podemos esperar de Deus. Porque o outro é fraco, o outro é falho e sabe igual quem? Igual eu. Comete as mesmas injustiças, os mesmos julgamentos errados, faz as mesmas críticas errôneas como eu. Porque ele, como eu, é pecador e não é Deus. Por isso eu quero te incentivar esta noite, e eu creio que hoje é uma noite de bênção, de você abrir mão das suas frustrações, de você perdoar os seus filhos, de você perdoar os seus irmãos, aqueles que você achou que estavam te decepcionando, porque é hora de você vigiar, é hora de você abrir os seus olhos e largar a mão de ser tão sensível, largar a mão de ser um crente tão intocável. Você tem que lembrar que o teu Deus foi tocado pelo teu pecado, e que você precisa ter um coração perdoador, e que você precisa ajudar aquele que é igual a você, porque assim como você é fraco e necessitado, aquele que está ao seu lado, que está te frustrando, também o é. É por isso que Jesus não abandonou Pedro, é por isso que Jesus jamais abandonaria Judas, é por isso que Jesus não abandonou Tomé, é por isso que Jesus não abandonou ninguém, porque eles frustraram as expectativas de Jesus? Não, é porque Jesus sabia desde o começo com quem estava lidando, e muitas vezes eu e você ficamos lidando não com a pessoa, nós ficamos lidando com a expectativa que temos dela. Dá para perdoar agora? Se não dá, você precisa se converter. Você precisa se converter. Sabe, irmãos, Jesus manda a gente ficar atento e manda a gente orar, porque a carne nossa é fraca. A gente é cheio de achar que os outros têm que fazer coisas para nós. Mas a gente não perdoa 70 vezes 7 como Jesus mandou. A gente é cheio de dizer, mas Jesus manda amar, e dentro da igreja tem gente que não ama. Eu estou vendo falta de amor na igreja, mas também tem falta de perdão da sua parte. Então não está havendo amor da sua parte também. Sabe o que precisa? Precisa conversão. A gente precisa, às vezes a conversão não está plena, a gente estava andando no caminho do mundo, e a gente começou a se voltar para Jesus, e a gente tinha que dar 180, e a gente deu 170 graus na virada, ainda tem um pouquinho que não virou, está faltando um grauzinho ainda. Então Jesus está nos dando a receita para vencer o cansaço e a tristeza geradas pela vida cristã. Primeiro, cerque-se de pessoas, teus filhos na fé, pessoas que amam Jesus, pessoas boas. Segundo, você deve abrir o coração para essas pessoas. Você deve se cercar de intercessores. Terceiro, você precisa abrir o coração. Quarto, você precisa orar e vigiar, porque você aí dentro está pronto, mas a tua carne é fraca. Segredo: joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda tribulação. Isso é um jargão, mas é isso aí. Joelho no chão, jejum e oração. E se você não fizer isso, se você se cercar de pessoas más, se você se cercar de pessoas que gostam de intriga, preste atenção no que eu vou dizer. Se você se cercar de pessoas que gostam de partidários, você ouviu isto? Tem gente que gosta de grupos. Você está do meu lado ou contra mim? Você está comigo ou contra mim? Se você se cercar desse tipo de pessoa, se você não tiver com quem abrir o teu coração, se você não fizer a vontade do Pai, eu me esqueci dela no meio do caminho aí, que eu já falei sobre ela. Se você não se submeter à vontade do Pai, se você não abandonar a tua própria vontade, e se você não orar e vigiar, você vai cair diante da tentação.
E qual é a tentação? Lembra de domingo passado? A tentação é abandonar. As pedras do caminho fazem com que eu abandone. A tentação é não dar fruto, é ceder ao sufocamento dos espinhos, parábola do semeador. A tentação, meu irmão, preste muita atenção, se você quiser escreva isso aí. Como você começou, é muito legal, mas não conta no final das contas. Você ouviu ou não? Eu vou dizer de novo. Como você começou a vida cristã é muito legal, mas não conta no final das contas. Sabe como que conta lá no final? É como você terminou a tua carreira cristã. Jesus disse que aquele que foi justo e voltou a pecar, a sua justiça anterior não conta. Portanto, não é como você começou que conta, é como você vai acabar. Então, o que está em jogo, irmão? É como você vai acabar. E o que vai te levar até o fim? O que te levará até o fim? Resume-se numa palavra, pequenininha, de 2 letras. O que te levará até o fim? O que te levará até o fim? Pode dizer mais alto, o que te levará até o fim? Fé em quê? Fé, irmãos, na palavra de Deus. Amém? Fé na palavra de Deus. Fé no que a Bíblia diz. Fé na revelação que a palavra nos traz sobre o que Jesus pensa, o que Jesus quer, o que Jesus gosta. Porque a gente fala assim, a fé em Jesus, mas que Jesus? Você vai no Espiritismo, eles estão falando de Jesus. Você vai ali na Guadalupe, eles estão falando de Jesus. Você vem aqui, estamos falando de Jesus. Você vai ali no centro de Macumba, estão falando de Jesus. Você vai ali no Monte Carmelo, estão falando de Jesus. Você vai em qualquer lugar, estão falando de Jesus. Jesus, todo mundo usa Jesus como prerrogativa. Mas o que é que Jesus pensa? O que é que Jesus gosta? Está aqui. Então, meu irmão, se é a fé nisto que te levará até o fim, o que é que Satanás vai combater? Contra o que Satanás vai lutar na tua vida? Do que Jesus está dizendo, vigiai e orai para que não entreis em tentação? Ele está falando, irmãos, de decairmos da fé, de abandonarmos os princípios e de voltarmos a ser pessoas como éramos antes de termos encontrado Jesus. Pessoas que são guiadas pelos seus sentimentos, pela sua vontade. E aí as palavras mudam, né? Porque assim, quando a gente converte assim, Deus me ama, o seu amor é tão grande e incondicional. Aí depois a gente fala assim, eu me amo, o meu amor é tão grande e incondicional. Vai ser do meu jeito, porque eu mando, eu sou bom, e eu gosto de tudo do jeito certo, que é do meu jeito. Alguém que ele estava perto de quem aí, irmãos? Aqui, ó, meu querido, aqui, ó. Por favor, dá um GPS para ele aí, aqui, ó, o rapaz lá é o GPS. Ali, isso. Amém. Tem crente precisando de GPS. Assim, não se encontra. E não tem ninguém para dizer para ele, é aqui. Não tem ninguém para dizer para ele, fica do meu lado. O seu lugar é aqui. E ele fica perdido. Isso é um exemplo. Deus permite que essas coisas aconteçam para a gente entender. Então, não espere alguém ficar aqui 10 minutos procurando lugar. Vai lá e você que está perto, diga, é aqui, vem cá. Vem aqui. Como fez o irmão agora há pouco para mostrar onde era o lugar que ele queria ir. Foi lá, buscou ele e levou. A gente precisa ser emanado assim. Amém? Amém ou não amém, irmãos? Você já entendeu o que tem que fazer para vencer a tua tristeza e o teu cansaço? Sim ou não? Então vamos lá. Primeiro, você marcou aí? Anotou? Então vem cá. Vem cá, você vai tomar a lição dos crentes. Vem cá.
Fala para eles. Toma o ponto. Primeiro, se cercar de pessoas que amam. Primeiro, irmãos. Qual é? Que amam o quê? Segundo. Terceiro. Primeira palavra. Segundo. Abrir o coração. Segundo. Abrir o coração. Vamos lá? Para as pessoas que estão ao nosso lado. Terceiro. Como que é? É ter a vontade do Pai. Essa é a mais importante. Sem essa a gente não vai para lugar nenhum, né? Sem essa não tem GPS. Né? Quarto. E ficar esperto. Horário vigiar, para a gente ficar mais perto de Deus, para não deixar que aconteça. Horário vigiar para que não percamos a bem. Está bem confuso. Primeiro, cercar-se de pessoas que são verdadeiros discípulos que amam a Deus. Amém? Então vamos dizer isso? Primeiro, cercar-se de pessoas que são verdadeiros discípulos que amam a Deus. Segundo, qual é o segundo? Me ajudem aí que eu não lembro mais. Abrir o coração com essas pessoas. Terceiro, e pedir para elas fazerem o que por nós? Para elas vigiarem e orarem. Terceiro, submeter-se à vontade do Pai, à vontade de Deus. Quarto, vigiar e orar, para quê? Para não cairmos na tentação. Amém? Eu gostaria de pedir que a Gisele viesse aqui novamente. Eu gostaria de que tivéssemos um tempo, irmãos. Domingo passado eu estive aqui orando com os irmãos, pregando aos irmãos, e eu tive uma visão de que esta igreja só vai adiante se eu e você nos tornarmos pessoas de oração. Deus precisa ouvir um choro, um clamor verdadeiro, como aquela que está para dar à luz. Deus precisa ouvir que queremos que algo nasça de verdade. Amém? Amém ou não amém? Então, se você quer ser esta pessoa que se cerca de pessoas que amam de verdade a Jesus, que são discípulos verdadeiros, que pode abrir o coração, e que tem coragem de abrir o coração. Não sei porque a gente tem medo de abrir o coração. Mas a outra pessoa pode pegar isso contra mim. O que a pessoa vai pegar contra você? Se todo mundo já sabe, conta para todo mundo. Não tenha medo. Se todo mundo já sabe, é que nem o camarada, ele falou para a mulher dele, você vai contar o que dele? Todo mundo já sabe. É por isso que a minha filha disse que a minha melhor amiga é a igreja, diz que eu conto tudo para vocês. Também depois ninguém precisa ficar dizendo, pastor Paulo fez isso, aquilo, a igreja inteira sabe. Eu já conto para todo mundo, já vou espalhando a notícia já. Então, se você não fizer isso, meu irmão, se você não se submeter à vontade do Pai, se você não começar a dobrar os teus joelhos e ficar esperto com as situações, você vai continuar cansado e triste, mas Deus quer mudar isso. Eu queria ter um tempo de oração. Talvez no meio desse caminho, você passou a viver do rancor, da amargura, lutar contra o outro. Você talvez desistiu, talvez você está vindo aqui, mas na verdade você veio hoje, você não sabia nem porquê, agora você já sabe. Mas você já não estava mais nem com vontade de frequentar a igreja. Você já estava caindo na tentação. Talvez você veio aqui hoje e veio assim com
último suspiro que você tinha, dizendo: Deus, fala comigo esta noite. E Deus falou com você. Com quantos Deus falou aqui? Levanta a mão. Então eu queria orar com você. Eu creio que nós precisamos ter um tempo de adoração e de louvor. Nós vamos cantar de novo aquela música Deus me ama. E seu amor é tão grande, incondicional. Eu queria que você cantasse isso pensando que Deus te ama apesar de quem você é. Não é apesar do que o outro fez para você, apesar de tudo que você já fez para tanta gente. Apesar de tanta maldade que você já pensou. Apesar de tanto pecado que você já cometeu. E eu também. Eu me incluo nesse rol de pecadores arrependidos. Apesar de tudo isso, Ele me ama. E eu quero me dobrar hoje diante dEle. E eu quero confessar os meus pecados. Eu quero limpar a minha vida. Eu quero acertar com quem eu tiver que acertar. Eu quero pedir que Deus coloque as mãos dele sobre mim, lembrando, algo grande está à nossa frente, algo maravilhoso, que Deus vai dar para pessoas que se submeteram à vontade do Pai. Amém? Conseguiu o microfone? Tem som? Fala nele. Som. Pode falar. Som. Vamos ficar em pé? Deus me ama. Derrama o teu coração. Mesmo sendo falho, Pensa nisso. mesmo sem merecer, Ele te ama. Deus me ama. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me ama o tanto, entregou seu filho para morrer em meu lugar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me ama tanto, entregou seu filho para morrer. Adore o Senhor. O que seria de mim? Deus me ama tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande,
Adore o teu Deus, levante a tua voz e adore o teu Senhor, que te amou sem restrição. Sem restrição. Aleluia. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Cante. Deus me ama e o seu amor é tão. Abra o seu coração e cante. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Palavra de Deus, coloca lá no começo de novo, amado, segura lá no ponto, no início. Nós precisamos cantar isso com consciência. A palavra de Deus diz: como que você pode dizer que ama Deus se você não vê Ele? E você não ama o teu irmão que você vê? Pensa que esse amor incondicional não é só por você, é pelo outro também, é pelo teu irmão também. Você consegue amar? Você consegue perdoar as pessoas porque elas não são do jeito que você gostaria que fossem? Você consegue hoje estender o teu amor para com os teus filhos? Você consegue perdoar adultérios? Você consegue perdoar maldades? Você consegue perdoar mentiras? Você consegue perdoar fornicações? Você consegue perdoar traições? Você consegue perdoar falta de perdão? Você consegue perdoar roubo, intriga? Você consegue perdoar? Teu Deus perdoou. Nós vamos cantar novamente. Mas eu quero que você, quando passa, põe na outra estrofe, só a letra. Eu queria que você lesse isso. Queria que você lesse, por favor, a letra. Põe na outra parte. Consegue? Onde diz sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Ele me amou tanto, que entregou o seu filho morrer em meu lugar. Sem o seu amor, é o amor dele, sem o perdão dele, o que seria do teu irmão também? Por isso você não pode querer só para você. Naquela cruz não tinha só o teu nome, tinha o meu também. Você consegue me amar? Você consegue amar os teus irmãos? Marido, você consegue perdoar a tua esposa? Esposa, você consegue perdoar o seu marido? Será que a gente consegue pensar que isso é para o outro e até para aqueles que a gente tem menos afinidade com ele? Vamos cantar novamente? Coloca lá no comecinho. Se assim ficar melhor para você, irmã, deixa assim mesmo. Eu quero que você cante novamente, derrame teu coração. Pode deixar ela aqui, irmã, ela vai ser adoradora. Deixa ela aqui, ela tá estreando hoje, né? Veio direto da internet para cá, né? E era essa música que ela está cantando na internet, bem essa, né? Por isso que ela veio aqui. Glória a Deus. Vamos ser como criança, é isso aí, ó. Vamos ser como criança. Glória ao nome do Senhor.
de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. André, abaixa a música só um pouquinho. Deus me deu uma palavra. Irmãos, Deus está me dizendo que vocês estão esperando o que o pastor Paulo ou a Gisele vai fazer. Nós não vamos fazer nada. Nós somos pó. Nós não temos poder para fazer nada. O poderoso Deus disse no começo desse culto que as mãos dele estão estendidas para abençoá-los. Ouçam a voz do Espírito de Deus que diz nessa noite: se vocês ouvirem a minha voz e obedecerem a minha voz, eu virei e sararei as feridas de vocês. Eu sararei as feridas de vocês. Mas clamem! Clamem! Clamem a Deus! Não foi o pastor Paulo que morreu na cruz por vocês! Não foi a Gisele que morreu na cruz por vocês! Foi o Filho de Deus! Ei! Todo demônio que traz essa frieza espiritual, caia por terra agora, em nome de Jesus! Amém. Saia do meio desta igreja em nome de Jesus! Amém. Você não tem autoridade neste lugar! Venham e clamem! Clamem a Deus! Ele é o único que pode fazer! Ele é o único! Não somos nós, igreja! Não é a banda! Não é o Emerson! Não é o Berbel! Não é ninguém! É o Filho de Deus! Aleluia. Agora você termina. Ei! Oh, Jesus, tenha misericórdia de nós, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito Santo intercede por nós nessa hora. Aleluia. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo interceda, Jesus. Intercede por nós, Espírito de Deus, porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar, nós não sabemos o que pedir, Jesus. Mas o Teu Espírito Santo, Ele clama por nós, Ele intercede por nós, Senhor. Por isso nessa hora, interceda por nós. Peça a Jesus que ore por você nesse momento. Peça ao Espírito que o ajude. Peça ao Espírito, feche os seus olhos. Não fique olhando para mim. Não fique olhando para mim, feche os seus olhos. Peça a Jesus que interceda por você nessa hora. Que Ele te ajude. Feche os seus olhos, igreja. Não olhe para mim, esqueça de mim. Eu sou pó, pecadora. Clame a Jesus nessa hora. Feche os seus olhos e comece a clamar a Jesus. Comece a pedir a Jesus que sare suas feridas. Peça a Jesus que o ajude a perdoar. Peça a Jesus que o ajude a amar. Você não sabe orar, você não sabe o que pedir, mas Jesus sabe. Jesus sabe, Jesus sabe. Ele sabe o que você precisa nessa hora. Então
nesse lugar, Espírito Santo. Vocês se lembram quando a Beth estava morta lá naquele hospital? E nós começamos a orar aqui nessa igreja. Vocês se lembram o que é clamor? Vocês se lembram o que é clamor? Porque nós gritávamos, porque nós chorávamos pela vida dela. E o Espírito de Deus entendeu a nossa oração. Por isso nessa hora chore, nessa hora grite, como se fosse você morto ali naquele hospital, precisando de vida. Clame a Deus, clame a Deus. Você sabe clamar, você sabe clamar. Clame a Deus, clame a Deus. Oh, ei, damos ordem agora, Jesus, a todo espírito de desunião, a todo espírito que traz intrigas no meio do teu povo, que ele bata em retirada, bata em retirada, todo espírito maligno de confusão, todo espírito maligno de intriga, todo espírito maligno de mentira, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que os pais se convertam aos filhos, que os filhos se convertam aos pais. Oh Senhor, em nome de Jesus, começa a abundar em nossos corações o amor que vem de Ti, o amor que vem de Ti, o amor que vem na cruz, Jesus, o amor que levou até aquela cruz. Oh Jesus, vai enchendo esse lugar de amor, Senhor. Vai enchendo esse lugar de amor, Jesus. Vai enchendo esse lugar de amor. Vai enchendo esse lugar de compaixão. Oh Senhor, em nome de Jesus, toque em cada coração. Toque em cada coração, Senhor. Que haja amor, ó Deus. Que haja perdão. Que haja cura, Senhor. Que haja refrigério. Que haja bálsamo. Que haja restituição daquilo que Satanás roubou, daquilo que Satanás tirou. Oh Senhor, começa a restituir os lares, começa a restituir as esposas traídas, as esposas feridas, Deus. Comece a restituí-las em amor, Jesus. Comece a restituí-las em amor. Cada casamento falido, nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo entre. Ah, Jesus, entra em cada casa, entra em cada família, aleluia. E vai trazendo o amor, Senhor. Vai trazendo o amor. Vai restituindo o amor, Senhor. Dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Que os esposos amem as suas esposas. Que as esposas se submetam aos seus maridos. Em amor a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus me ama. E o seu amor é tão grande. Aleluia, Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E eu sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Obrigada pela Tua presença nesse lugar, Senhor. Eu quero pedir que aqueles que se sentem sozinhos, aqueles, ó Deus, quando o pastor Paulo começou a dizer que precisamos de amigos, que precisamos de discípulos, que o Senhor comece a preparar irmãos, que o Senhor comece a preparar esses amigos, ó Deus, que precisamos na caminhada. Em nome de Jesus, ó Deus, levanta no meio da sua igreja um povo amoroso, um povo, Jesus, que ama a Tua palavra, um povo, Senhor, que segue os Teus passos, um povo que é discípulo do Senhor, ó Deus, para podermos nos ajudar uns aos outros, levando os fardos uns dos outros, oh Jesus, nos confessando uns aos outros, e com isso sendo curados, em nome de Jesus, Senhor. Prepara pessoas
pessoas para estarem comigo, para estarem com os meus irmãos, pessoas cheias do Teu Espírito Santo, oh Senhor, que nos ajudarão a segui-lo, a amá-lo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia, Senhor. Obrigada.